para os amigos que acompanham o canal Cocheira Chamo Puro, dá uma força aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá certo? E acompanhe o nosso trabalho aqui, o nosso dia a dia no criatório, beleza, pessoal? A gente posta todo dia novidades aí pra vocês, tá certo? E a gente atualiza todos vocês aí que nos acompanham aí das novidades que chega aqui no criatório. Se for uma genética aí adquirida recentemente, uma raça muito boa aí, tá bom? Linhagem muito boa. Então eu vou deixar aí o vídeo rolar aí para vocês verem aí um pouquinho. Então é isso aí, meus amigos, eu não vou alongar muito o vídeo aí, só para mostrar para vocês aí nosso franguinho. Dar um banho nele aí que tá calor hoje. Então é isso aí, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, até o próximo vídeo, beleza?